Pois bem, o tema sobre o que conversaremos hoje é próximo. Só um recadinho, O chefe. tema, o tema foi sugerido pelo nosso amigo Demóstenes, o João Bosco, né? Ele e a Cris sugeriram o tema. Aí a ideia é a gente conversar hoje sobre o próximo e semana que vem sobre o eu, tá? Vamos no sentido inverso da conversa. Talvez sejam estudos complementares, e quando eu falo que talvez é porque, sinceramente, né? O que acontece é que a gente faz um planejamento. Quando chega na prática, algumas questões saem diferentemente do que havia planejado. E qualquer mudança, geralmente, acaba sendo para melhor. Porque nós somos os pequenos servos, né? E se mesmo no estudo nós não morremos, não produzimos muito fruto, não. Nós temos que diminuir para que o Cristo cresça. O estudo é assim, coloquial, no conforto de estarmos entre amigos e na certeza de que a espiritualidade é que nos governa em nome do Mestre. Então, vamos lá. A questão do próximo, a palavra em si, quando nós pensamos do ponto de vista do significado, vem para nós muita ideia de seguinte, né? Quando ele fala assim, o próximo dia, o próximo acontecimento, o próximo encontro, o próximo aniversário. Jesus dá uma conotação diferente para essa palavra, né? Para esse significado. Então, o próximo estava anunciado muito associado à ideia do futuro. E Jesus dá um significado presente. Isso é importante até para a nossa saúde mental, né? Porque quando nós nos concentramos muito no futuro, além de nós termos a tendência de fazer muita abstração e muito idealismo, pode levar a uma alienação e muito comumente, né, nos conduz a um estado de ansiedade. Estar no tempo futuro significa um pouco sair da realidade. Mesmo quando é importante nós fazermos projeções, projetos, é fundamental, isso é próprio, uma faculdade própria do ser humano, que nós temos essa capacidade de abstrair, idealizar, projetar, né? Fazermos planos, isso tudo faz parte da inteligência humana. É uma engenhosidade, né, da nossa mente. E animais, assim, eles vão fazendo esse exercício, quando eles, por exemplo, migram, né, às vezes é por força da alma grupo. E às vezes eles têm uma intencionalidade para onde ir, porque estão indo. Mas isso não tem comparação com a clareza do ser humano terreno. Como nós não temos padrões, nossos padrões são muito pouco comparativos com o de mundos mais evoluídos, felizes e celestiais. Mas, assim como o animal já tem ali o germe, nós também temos. Então é importante projetarmos na medida do equilíbrio do futuro e da concentração no tempo presente. Se nós nos alienamos, nós deixamos de perceber as pessoas que estão conosco, os acontecimentos que nos circundam, as responsabilidades que nos cabem. Então, é complexo, pode se tornar um mecanismo de fuga, de escapismo, como dissemos, de alienação mental, né? Semana que vem conversaremos sobre o eu, mas só a título didático, né, vamos considerar o seguinte, é muito importante para a nossa formação a individuação, o sentimento de ser, né? Quando nós reencarnamos no corpo, a gente fica naquela condição do corpo, nós nos confundimos com fases que Freud estudou, né? A oral, a anal, a fase fálica, nós nos misturamos com aquele conjunto, então nós precisamos ter esta individuação, essa percepção de nós mesmos e depois a capacidade de refletir. Às vezes nos demoramos numa fase e nosso ego ele se torna tão endurecido. Vou falar uma palavra diferente, tá, gente? Porque tem novato, se a Jaqueline é novata no estudo, vou falar recrudescido, né? O ego, né? Eu nem sei o que é recrudescido, não, mas essa palavra eu guardo para quando tem novato, porque a gente já usa causa impressão. Opa, o cara estudou, né? Fica aquela mentira no ar assim. Então, o ego, que no excesso se torna egoísmo,
E se nós tivéssemos que inventar talvez uma palavra no Esperanto, né? Quando você pega uma palavra, você associa prefixos, sufixos, e vai formando um significado. Às vezes a palavra tem síntese de muitas coisas. Talvez se fosse no Esperanto, coubesse nós dizermos que o próximo é importante para a nossa desegoísmação. Mas por que não, né? Se Monteiro Lobato inventava o onço lá, Pedrinho caçava um onço, né? Pode haver um neologismo conforme a necessidade, por que para efeito didático a gente não pode imaginar que ater-se ao próximo vai desengoismar-nos? É esquisito? É um tipo de tratamento para nosso ego, para nosso autoritarismo, para nosso exagero territorial. E nessa relação, que ela é binária, o que a espiritualidade faz? Nos coloca no mundo escola. É a Terra. E qual a característica fundamental da Terra, né? Além de ser um mundo material e de ser um mundo ainda na categoria de mundo de expiações e provas. Ele tem as coisas, os seres, né? Animados, inanimados. Dos seres animados tem aquela hierarquia. Dentro dessa hierarquia, aliás, vale também para os animais, há uma tendência de agrupamento, de comunidade, de pertencimento. Isso acontece até em relação às moléculas, né? Essa força gregária. Então, o ser humano, ele vive, por natureza, em sociedade, em comunidade. E o nosso aparato, o nosso equipamento físico, ele é próprio para a vida de relação. É fundamental, porque ainda que nós tivéssemos assim, o tato, nós já teríamos relação com o meio. E nós teríamos os órgãos de discernimento, de discriminação, né, de diferenciação. Então, nós já teríamos nós e o meio. Eu e o meio já é uma relação binária. Se não tivesse o sentido binário da existência, o eu e o outro, ficaria confuso, porque nós creríamos realmente que nós somos deuses, ou que eu sou Deus, e no final das contas, até desconsiderar a existência dos outros. Então, até o impacto climático, do meio, das energias, das vibrações sobre nós, nos fazem perceber algo que nos é exterior. O ser vai se construindo, né? E os nossos órgãos sentidos vão alcançando um tal refinamento, para o nosso mundo nós chamamos assim, na nossa vaidade e ilusão, né? Um refinamento que nos possibilita distinguir energias, padrões vibratórios, tons, tonalidades, e nós alcançamos o nível do pensamento e do pensamento contínuo expresso em palavras. Então, nós temos uma linguagem, um código de comunicação que, nesse sentido terreno, é mais evoluído e que nos possibilita viver em sociedade de uma maneira muito complexa. Bem, essa volta é para dizer que nós estamos no mundo escola, vida coletiva, respondendo pelos nossos atos, colhendo o resultado das nossas ações, o reflexo dos nossos caminhos e do nosso modo de caminhar. E a outra questão interessante do mundo é que é o mundo das diferenças. O que é crucial? Uma diferença fundamental entre o plano material e o plano espiritual. E nisso a gente vai entender aquela bem-aventurança de que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Como que isso se expressa, por exemplo? Nós vamos viver no plano que está de acordo com as nossas preferências morais, com o nosso padrão evolutivo, e estaremos no plano espiritual com os nossos iguais, por uma lei muito natural de afinidade. No plano material, é o plano que nos confunde os sentidos, porque se misturam. Espíritos de várias ordens, né, evolutivas, finalidades, se misturam. Isso torna o nosso mundo fascinante, pluralizado, diversificado. Isso pode ser riquíssimo. Mas como a nossa tendência ainda é de predominância da matéria sobre a nossa espiritualidade, o que acontece?
um estado de confusão. O que deveria ser um mosaico, um padrão harmônico de muita variedade, se torna um espaço de muitos conflitos. Porque a mesma palavra que deveria ser Pentecostes, onde todos se entendessem, independentemente da língua pátria que falassem, nós estamos mais tendenciosos para a Torre de Babel, onde o que seria um elemento de integração se torna um elemento de divergência, de desunião. E aí os desafios de nós construirmos essas relações através de... Veremos ao final do estudo. Mas vamos ver como que acontece a relação entre nós e o próximo. Nós também somos o próximo dos outros, né? Então vamos lá. Os parecidos nós vamos chamar de iguais. Não são iguais. Perfeitamente iguais, as criaturas não são. Deus chama cada um pelo nome, cada criatura pelo nome. Mas nós vamos chamar de iguais, em sentido geral, aqueles seres que se assemelham, ou que buscam se assemelhar. E chamaremos de diferentes, aí fica mais fácil, né? O que muito patenteadamente, muito predominantemente diferencia. E vamos ver como se dá essa convivência. Os iguais que têm uma convivência boa, o igual bom, é o que nós costumamos idealisticamente, literariamente, utopicamente, chamar de almas gêmeas, né? É interessante que no nosso egoísmo, na nossa egolatria, nós achamos que uma alma gêmea tem que ser parecida conosco. Quando eu sou um ser mais inferior, eu ainda penso assim, olha, se eu sou um imperador, se eu sou Deus, se o Estado sou eu, né? Minha alma gêmea tem que ser Deus, tem que ser perfeito igual a mim, tem que ser, na minha ilusão, eu acredito que é uma outra divindade igual a mim, isso quando não vira rivalidade, nós vamos falar nisso. O espelho que nós buscamos é narcisista. Nós achamos que ou eu me enxergo no lago, ou então enxergo alguém que para ser tão Deus quanto eu tem que ser igual a mim. Olha o absurdo do nosso egoísmo. Mas nós estamos falando do igual bom. Então, da alma gêmea, quando nós idealizamos assim, que a pessoa tem o mesmo gosto, o mesmo temperamento, o mesmo cuidado, a mesma percepção, a mesma sensitividade, a mesma interação, a mesma sincronia. De vez em quando, esses momentos acontecem. São mais ou menos duradouros. Não são perfeitamente duradouros, porque nós temos as diferenças de personalidade, de maturação biológica, de estímulos, de modos de reagir, de momento de humor. Então, a tendência de diferenciação acontece, mas a essência, às vezes, ela se assemelha. Isso, por exemplo, quando nós provemos de um mesmo plano, com afinidades semelhantes, com o mesmo propósito, coisas assim, então pode haver uma semelhança, mas ainda precisa haver a essência, a proximidade dos temperamentos. Nós vamos ver isso aqui no exemplo do Evangelho sempre, né? Por enquanto é a preparação, tá? Então, num mundo muito diversificado, o meu porto seguro, às vezes, é encontrar alguém que se assemelhe e fala assim, nossa, a gente combina muito, porque nós somos muito parecidos. Então, de certo modo, como eu tenho dificuldade de me conhecer, Deus permite que o próximo, né, se apresente a mim de maneira que é quase um livro para ser lido enquanto eu estou lendo a mim mesmo. Isso positivamente significa que eu me sinto num porto, eu tenho falam hoje em dia, as expressões surgem agora, zonas de conforto, né? Essas expressões surgem, quando surge uma expressão, a gente fala, como que essa expressão não existia antes? Quando fala assim, a minha ficha ainda não caiu. Olha, se Pedro na época, né, tivesse percebido, esse templo, ainda que se destrua, eu reconstruirei em 3 dias. Aí fala, eu não está no sepulcro, Pedro foi ainda. Hoje, Pedro, recentemente, ele diria assim, há uns 2 anos, ele diria assim, estou chocado. Né? Agora Pedro já diria assim, a minha ficha ainda não caiu, respeito o meu tempo. Diria assim, que as expressões, elas correspondem às épocas. Como que essa expressão não existia antes? Tudo bem. Então,
Quando nós temos essa convivência, essa semelhante, é uma maneira de nós fazermos uma leitura, porque nós temos diferença, poxa, como que eu vou enxergar a mim mesmo do ponto de vista abstrato? Como que eu vou fazer um exame de consciência, como sugeriu o espírito de Inácio de Loyola, ou quanto Santo Agostinho conhece a si mesmo, né? Essa eu sei que é a pergunta 919, viu, Adelson? É uma das poucas que eu sei livros espíritos. Tem mais de 900 perguntas, vou impressionar a Jaqueline. Das duas, eu sei várias. Ó. A 919 conhece a si mesmo, e a outra é difícil. O que é Deus? Acabou. As outras eu não sei, não. Tá? Mas já deu para impressionar, dá uma nota boa. Né? Vamos lá. Então, é uma maneira de eu não tendo condição de perceber as minhas ações, refletir sobre a minha abstração do ser, que eu não sei bem o que eu sou. Penso, logo existo, mas um pensamento é invisível. Aí eu deparo com alguém semelhante a mim por uma união afim. E eu percebo através dessa pessoa, às vezes, qualidades que eu tenho, potenciais que ela tem que não desenvolver, que eu tenho facilidade de interagir com ela. É mais ou menos nós temos uma noção, porque o que acontece? Meu nome é Legião porque somos muitos. Isso não é só para o mal, isso é para o bem também. As ordens, o espírito da verdade é uma legião. Né? Então, nessa relação, eu relaciono não apenas com o próximo, também comigo, com os meus conteúdos também. É um porto seguro, é um reforço, é um espelho. E a relação com o próximo é uma cura do narcisismo. Por quê? O narcisismo é minha imagem projetada. E quando é o próximo tem vontades próprias. Só um exemplo para adiantar, que isso aconteceu em Paulo e Gamaliel. Pelo fato de Saulo ter muito reconhecimento, veneração, respeito pela grandeza, pela magnitude, pela sabedoria, pela moralidade de Gamaliel, era harmônico, até o momento em que Gamaliel o repreendeu e discordou de Saulo. Pela primeira vez, o senhor está me desgostando. Paulo, você me conhece. Entre a nossa amizade e a verdade, você deveria saber. Eu fico com a verdade. Então, Saulo tinha aquela questão com Gamaliel. Mas quando Gamaliel coloca uma variável, a variável da mudança de humor de Saulo, do ciúme, do estremecimento pelo carisma de Estevão, Gesiel, pelo anúncio daquela boa nova que diferenciava um pouco a zona de conforto, né? De novo, de Saulo, com a conservação das leis, que foi a base de sua instrução, estremece a relação. Mesmo que eles tivessem afinidade, a relação se estremece. Esses desentendimentos são dolorosos, porque são almas afins que de vez em quando se percebem diferentes. Aí dá um drama, porque quando parece que é unidade, a gente percebe que não é unidade. É uma relação de seres distintos. Isso acontece também quando um resolve evoluir mais do que o outro. Parece que acontece uma ruptura. É quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Tem um momento em que a espada tira aquele sossego. O reino dos céus é dos violentos. E assim tem sido desde o princípio. Estranho, né? Por causa da vitória sobre si mesmo e das circunstâncias e da resposta. Combater o bom combate. Bem, esse é o igual bom. Tem um igual ruim. Como que é esse igual ruim, né? É quando nós estamos com princípios morais mais complicados, aqui a gente entende que todo o universo é de Deus, todos os caminhos, nós nos movemos em Deus. Não há pessimismo, não há espírito inferior, não é isso. Mas quando é menos alinhado com os ideais divinos, puxa, falei de um jeito bem leve, né? Parecia até coisa boa, né? E que aqueles espíritos se consorciam, se acumpliciam, se assemelham, se vinculam, se imantam. Imantam também é diferente, tá, Jaqueline? Essa eu não tinha falado, não. Então, quando esses seres se vinculam profundamente, ou eles estabelecem pactos para suas causas, e aí acontece um tanto de confusão, é a figura do Lúcifer, que ele é portador da luz do pensamento contínuo, mas ele quer se opor a Deus. É comer da árvore do conhecimento com a expectativa de que vamos nos igualar a Deus. É construir a Torre de Babel no sentido de que nós vamos nos igualar a Deus, não no sentido da moralidade da perfeição, mas no sentido da ambição, no sentido dos superpoderes.
dos pequeniníssimos super-heróis. Então, quando esse pacto se estabelece, né, ali nós estabelecemos, às vezes, verdadeiras hordas complicadas, que se movem, às vezes, em planos ainda iludidos pelos sentidos, com causas menores. Quando se fala que o diabo se reveste de anjo de luz, o diabo não é o diabo é Maia, é o Deus das ilusões. A ilusão se reveste de anjo de luz, impressiona os sentidos e atrai a muitos. Então, quando é um igual ruim, às vezes é assim, eles estão unificados em torno de causas, por exemplo, os companheiros justiceiros que estão em planos inferiores, querendo justiça a curto prazo, com as próprias mãos, supondo que seja em nome de Deus, ou da ideia de Deus que eles têm. São evoluções temporárias. Um outro igual ruim, tá? É quando nós nos assemelhamos, mas eu não suporto aquela criatura e vejo defeitos terríveis e considero aquela pessoa intragável, insuportável, intolerável, porque ela se parece comigo. E aí eu me sinto ótimo, porque eu me sinto superior a alguém, porque na verdade eu sou igual. Mas no meu tribunal da consciência, o meu juiz sou eu. E eu decreto que a pessoa é insuportável, porque eu não gosto, aquela questão de não gostar do que vê no espelho, né, que está até numa música popular aí, Narciso acha feio que não é espelho, mas às vezes acha feio que é espelho. Então, o igual ruim, sem ser complicado, é quando, de certo modo, eu nego a mim mesmo. E aí Jesus tenta nos curar dizendo assim, por que que você vê o cisco no olho do seu irmão, não vê a trave que está no seu olho? Porque o cisco que está lá é trave para ele. E ele está vendo a minha trave como se fosse cisco. Nós dois estamos com trave no olho. E como nos assemelhamos, Jesus fala assim, um cego não pode guiar outro cego, porque os dois cairão na mesma cova. E é o que acontece nesse acompliciamento. Esse pacto, assim, ó. Olha, se nós formos muitos, nós estamos certos, errado. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A seara é grande, poucos são os ceareiros. Então, aqui a gente vai na base do vamos que vamos. E vamos que ninguém sabe para onde que vai. Mas o que vamos, e a expressão é vamos que vamos mesmo. É com U e o U é átono, tá? Não é vamos que vamos, não. É vamos que fala, tá? Tá certo? E vai aquele arrastamento, bem. Às vezes, o próximo no igual ruim é a projeção. Isso Freud estuda os mecanismos de defesa, mistura com os sofismas. A projeção é quando eu preciso extravasar o meu desamor, a minha raiva, a minha intolerância, o meu destempero, né? E eu projeto no outro. Não porque eu vi que ele seja igual, mas porque eu tenho que ter algum objeto para extravasar a minha dor. É quando Chico Xavier, Emmanuel pergunta, Chico Xavier, você sabe por que o cão raivoso morde? Ah, não, por quê, Emmanuel? Porque ele está sentindo dor e é muita dor. Então, às vezes, a imperfeição é tão dorida que a gente guerreia. Aí é que a gente vai entendendo que a violência no sentido ruim denota, assim como o médium, o doente é um doente médium, médium doente é um doente médium, se fala, né? O que se fala em relação ao destempero, à agressividade, é que alguém ali está sofrendo. E que, às vezes, por sofrer, faz sofrer. Então, às vezes é a mesma causa, como dos exércitos, e às vezes é pedra contra pedra, diamante burilando diamante, por forças mecânicas de ação e reação, a fim de que pelo fruto nós percebamos a árvore, que se o fruto é ruim, a árvore é ruim. E eu começo a me perguntar se eu não devo comer de uma outra árvore do conhecimento. O igual ruim, às vezes, é quando nós sentimos repulsa por aquela criatura. Aí já, olha só, não é nem o compliciamento e nem a agressividade. É a repulsa. Por quê? Porque, às vezes, o que eu já não suporto em mim, eu já não suporto do outro. Aí não é nem agressividade. É o distanciamento, é a negação, é o fechamento, é a tentativa de achar que se me distanciar daquela pessoa, o que está em mim vai ficar preservado, quanto está em mim. Eu trago em mim o que eu rejeito nela.
O que estamos dizendo é que a relação com o próximo é uma didática divina para nos fazer evoluir. É o nosso ábaco, o sistema binário, eu e o próximo. Quando Jesus diz, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, são praticamente a mesma coisa. E o segundo mandamento é praticamente equivalente ao primeiro, de espiritualidade. Como nós amaremos a Deus que não vemos se não amamos ao próximo que nós vemos? Então, há uma outra possibilidade. Lembra que no Igual Bom, as pessoas, às vezes, elas, por afinidade, elas fazem projetos, elas caminham juntas, elas têm um porto seguro, elas têm uma força na caminhada. Mas no Igual Ruim, o que acontece? A concorrência e a rivalidade, isso acontece muito. Bem fácil, ó, vamos ver na natação, vamos fazer um duelo, quem é melhor? Uma coisa mais assim, para superar o outro, para ver se isso faz o outro, se causa dor no outro, ou se o outro causa dor em mim. Agora imagine nesse ambiente, quando Jesus diz, ama teu próximo, quanto a ti mesmo, faze ao outro o que gostarias que ele te fizesse. É mais uma cura de Jesus. Porque ele está nos mostrando que o método é ao contrário. É aceitar, compreender, acolher e nos irmanarmos a ele por meio da caridade. É uma mudança de condicionamento, porque do ponto de vista instintivo, não daquele princípio divino, que quando fomos criados simples e ignorantes, nós já ficamos meio confusos. É da lei da evolução. Mas do ponto de vista do instinto e do legado social de um mundo de expiações e provas, muitas vezes a tendência é de competir, é de combater, é de se sobrepor. Então, quando eu vejo um parecido, às vezes os dois saem correndo para ver quem chega primeiro. Não porque quer evoluir, mas porque quer mostrar que é melhor do que aquele que parece igual. E o outro está com a mesma ideia. E aí também tem a rivalidade, é aquela concorrência entre os egos, que são mais ou menos iguais. E qual que é o problema disso, né? Que isso também tende a intensificar a nossa egolatria, a nossa vaidade. E aí, quando nós perdemos, nós ficamos arrasados. E quando nós ganhamos, nós ficamos muito iludidos e inebriados. E aí Jesus ensina de novo que muitos dos primeiros são os últimos, muitos dos últimos são os primeiros. Aí o significado para aqueles espíritos com aquele legado de deparar com o Mestre Jesus, lavando os pés deles e dizendo, o Messias esperado não é o Senhor dos Exércitos, eu estou com a espada que vai sobrepor vocês aos outros povos. Eu vim não para ser servido, mas para servir. E lavou os pés quanto os escravos lavavam. E reclinou-se sobre eles. Então, Jesus, quando ele toma essa atitude, é uma outra quebra de paradigma, de ideologia, de doutrina predominante naquele meio social. Os diferentes bons e os... por que Jesus permite esse igual, ruim, assim, conviver? Como que evolui nesses termos aí? Através da exaustão. Uma hora nós cansamos. No livro Libertação, Gubel começa a pegar os cansados. Quem lida com a reunião mediúnica sabe disso. Alguns espíritos se cansam. Eles, puxa, tem uma que fala assim, não, essa causa, não sei, eu não estou feliz. É o meu ofício, mas não sei. Que é como... No livro do País da Luz, na coleção lá, Fernando de Lacerda, ele diz que o mais poderoso corrosivo é a água. E que o grande elemento de princípio transformador é a dúvida. Quando se estabelece a dúvida, a espiritualidade trabalha. Se a dúvida é do ideal, trabalha num sentido. Se a dúvida sobre a causa complicada, trabalha no outro. É o momento daquela fresta. Foi o que aconteceu com o Gregório em Libertação. A hora que ele foi tocado pela visitação da mãe lá, que o amor visitou, ele já não seria o mesmo, nunca mais. Não vai ser o mesmo. Os diferentes bons, agora nós falamos dos iguais, nós falamos de almas gêmeas. Porque teoria de almas gêmeas, que a gente pensa assim, se for igualzinho. Ou você fala assim, é porque se completa. Já viu pessoa apaixonada, vem e fala assim, não, a gente já dá certo, porque a gente parece demais, a gente combina em tudo. Isso é um perigo, isso é um cristal. É o momento.
É igual o Shakespeare, lá, Sonho numa Noite de Verão. Aqui eu acho que combina com tudo. A hora que para de combinar, desencanta. E o diferente em tudo, então quando a gente está afim de afirmar uma paixão, a gente fala assim, nós somos iguais, a gente dá certo, a gente parece, somos almas gêmeas. Aí quando é outra pessoa que vê o contrário, justifica assim o sofismo. Ah, nós somos almas gêmeas, a gente se completa. Significa que tudo é diferente. Com amor, as duas receitas são boas. A de parecer e a de ser contrário. Sem amor, tudo é ruim. Então, chegar nisso como proposta. Claro que o estudo tem uma proposta, né? O diferente bom é que o outro próximo, é o que mais acontece no mundo com o olhar bom, é uma novidade. Gente, se a gente passar a achar divertido, lidar com esse mundo de diversidade, nós vamos fazer o que um escritor fazia, o Balzac, né, clássico da literatura, tá? Ele criava personagens, dezenas, parece que, acho que centenas de romances que ele escreveu, fez a Divina Comédia Humana. Tá, a Comédia Humana, não é a Divina Comédia, a Comédia Humana. Porque ele criava personagens olhando as pessoas na rua, ele via tanta diferença que nenhum personagem se assemelhava a outro. Muitíssimos personagens. Se nós tivermos esse olhar da diferença, o mundo será fascinante. A humanidade será instigante. E estar no mundo da diversidade será um paraíso cheio de boas novas. Mas se eu ficar na impressão que eu estou exilado, rejeitado, degradado, cumprindo pena, doido para ficar livre daqui, aí nós vamos ter medo, raiva, rejeição, repugnância, indiferença, desprezo, claro. Aí é o humor, é o olhar. Bem, então, quando é um diferente bom, nós temos a novidade, a boa nova, a surpresa, o bem-humorado, o forte, o terno, o necessitado, o humilde, o iludido de orgulho, que chega a ser engraçado. É o nosso parquinho de bate-bate aqui, essa terra. A gente fica no bate-bate aqui na terra nessa evolução. É o parquinho da evolução nossa. E Jesus respeita o tempo de cada um, né? Então, o diferente bom também tem não só a novidade, mas a interação, a pluralidade, o colorido diferente desse mosaico e a agregação das qualidades que nós ainda não desenvolvemos. Então, a diversidade possibilita que um aprenda com o outro. Aí um elemento fundamental que é a educação. Não a educação formal bancária. A vida é educativa, a vida em sociedade. A reencarnação é constantemente educativa e socioeducativa. Não apenas instrução. Então, eu posso agregar através de uma questão que me é estranha. O que me é estranho pode comunicar para mim um conteúdo em que eu não tinha pensado. Uma reação inesperada. Por isso é que as pessoas, às vezes, em sintonias boas, se encantam com literatura, com as artes, com o conhecimento da história. Porque as pessoas vão lidando com elementos e vão se surpreendendo. Ainda que a pessoa não vai aderir àquele elemento, ela vai conhecer, ela vai lidar, ela vai reagir àquele conteúdo. Agora, imagine isso com respeito, que ótimo. Com abertura, acolhida e respeito, com olhar de pluralidade colorido, aí vira uma arte evolutiva. Se torna um espírito artista da evolução. E aí nós estamos cultuando a criação divina, porque todos são criados por Deus. Cada criatura com suas características, com os seus ofícios, com as suas missões, com os seus lugares. Bem, quando nós temos o diferente ruim, esse é o que mais acontece. É aquele momento binário em que a gente tem que fazer escolhas, sabe quando você tem que seguir uma rota que você começa errado? Você já entra por uma porta errada e vai só complicando lá para o fundo? Isso é o que mais acontece. Por quê? Lembra da egolatria, do egoísmo? Aí eu crio uma expectativa do que me agrade, do que se assemelha a mim, do que me venere, do que me considere, do que concorde comigo. Vai dar problema. Aí o diferente ruim gera o quê? Antipatia. Eu sei que eu estou falando para pessoas que nunca sentiram isso
e nunca passaram por isso, e não conhece ninguém que passa. Então é difícil entender o estudo, gente, agora, nesse momento, porque nós estamos falando de uma ficção. Vamos imaginar um planeta aí, de um planetoide com humaninhos cheio de falha, cheio de imperfeição, e que eles lidam com a diferença com antipatia. Aqui eu sei que ninguém não tem esse problema, ninguém sente isso, ninguém nunca passou por isso e não entende o exemplo. Mas vamos imaginar, vamos fazer esforço, gente, disciplina, isso ninguém, nunca, né, Larissa? Isso mesmo, Vanessa, vamos lá. Aí a inimizade, o diferente ruim, quando não é antipatia, de repulso, é desprezo. Aí é uma coisa do orgulho, meio assim, olha, desprezível, rotula. Ser menor. Inferior. Então pode ser desprezo e pode ser menosprezo. Lembra das bem-aventuranças que a gente falou lá, né? Se nós formos pacificadores, mansos, humildes, né? Então, quando nós temos a postura misturada com orgulho e com a egolatria, no diferente ruim, afirmação. Eu aproveito para tentar afirmar a minha diferença como se eu estivesse numa guerra silenciosa ou manifesta, ostensiva contra aquela diferença. Se o nosso destino... aí vai entrar de novo Jesus. Quando Jesus traz a palavra para o próximo, a palavra irmão, muda profundamente. Porque se pode ser irmão fariseu com fariseu, por que não fariseu com saduceu? Por que não judeu com romano? E por que não judeu com gentio e com samaritano? Olha só, aí sai do impuro, sai do odioso romano, dominador, do publicano, do coletor de impostos, do desprezível samaritano, da condenada prostituta, doente, viúva, irmão. Mais do que próximo. Jesus começa pelo próximo para chegar ao irmão. Continuando. O diferente ruim. Às vezes a diferença parece uma afronta. Lembra? O problema, vocês lembram de novo que a gente se sente Deus? O problema começa aí na nossa idolatria. Porque a diferença me ofende, porque como não é igual a mim, logo ele está errado. Se nós nos comunicar, nós vamos discutir. Porque se ele não acatar que ele está errado, eu vou tentar provar que ele está errado. Ou eu vou agir para que ele se sinta errado. Olha só a raiz da questão do desentendimento, do mal entendido. A premissa já está contaminada. A recepção tem ruído. Então, a contrariedade. O diferente ruim lá em cima também, igual lá em cima. Concorrência e rivalidade. Guerra de princípios. É essa diferença ruim que levava aqueles partidos, fariseus, saduceu, por causa de princípios, de bandeira, aquela diferença que formava partidos, eu sou de Jesus, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Isso aí é que formava partidos. Nós vimos uns que expulsavam demônios em seu nome e proibimos. Por que proibiram? Porque os que não estão contra nós estão conosco. Aí é que vai aquele espírito de partido. Quem permitiu a Saulo, a Paulo, batizar em teu nome? Então, diferentes, ruins já isso. Antipatia, desprezo, menosprezo, tentativa de afirmação, sentir-se contrariado, concorrência e rivalidade. Deu para perceber que os iguais podem ser afins ou desentendidos, justamente por serem iguais em imperfeições. E que os diferentes tendem a ser confusos, rivalizados, antipatizados entre si, mas tem uma destinação de uma composição, de uma agregação, de uma pluralidade, de uma completude, de uma instigação, de uma maravilha, de uma boa nova. Bem, então, caminhamos para as questões mais contribuintes e exemplificadoras. Vamos lá. Uma questão fundamental para nós trabalharmos, os nossos princípios morais. Isso é crucial, porque eu preciso trabalhar a minha lógica, o meu legado, o meu condicionamento, a minha ideologia de
preconceito. O preconceito pode ser bom. A premissa de que o irmão é meu irmão e quer ser feliz. Ótimo. Mas quando falamos de preconceito, que do ponto de vista depreciativo, terreno, do sociológico terreno, do antropológico do nosso mundano, terra por enquanto, nós estamos nos referenciando ao fato de que, às vezes, até os que estavam com Jesus já tinham uma primeira reação assim: Senhor, o senhor vai jantar na casa de Zaqueu, mas ele é publicano. Jesus sabia que ele era publicano. Senhor, Pedro, é verdade que você entrou na casa de Cornélio, centurião? Verdade, mas ele é publicano. Por isso é que na lógica do preconceito, quando os discípulos chegaram e viram Jesus, conversando com a samaritana, a mulher lá junto do poço, a reação, e se surpreenderam que falasse com a mulher, e ela já te comentamos isso, ela pergunta, como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Não é nem samaritano, é mulher samaritana, é mais complicada, que a trazia complexos terríveis de um caminho sofridíssimo. E Jesus dá uma água que a descedenta para sempre. Mas é curioso que os discípulos chegassem e se surpreendessem, que eles achassem que estava ajudando a Jesus quando cercava as crianças, que eram um viraceiro, um quase nada, né? E Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quando ele diz, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. São surpresas que Jesus vai apresentando. E é curioso que na época de Jesus, estando com os discípulos estando com Jesus, alguns se surpreendessem, mas aí já não é do grupo dos discípulos, aqueles que o convidaram para um jantar, dissessem assim, se ele fosse realmente um profeta, um grande profeta, saberia quem é essa que está lavando seus pés. Como se Jesus não soubesse. Então, o olhar que nós temos, às vezes, é de ver a pessoa numa condição e não considerar nem o seu passado, nem os motivos que a levaram, nem as reações que teve, nem as lutas que tenta travar o que travou, nem os esforços que empreende, nem a busca, nem a sede de espiritualidade que ela carrega, e o nosso preconceito rotula. Prostituta, ranceniano, malfeitor, herege, devasso, radical. Então, nós vamos colocando esses rótulos. O preconceito atrapalha muito a nossa proximidade do próximo que estamos falando aqui, tá? Proximidade. Então, nós vemos, às vezes, quando você fala em distanciamento social, não é uma questão só de quantos metros. O distanciamento social, muitas vezes, acontece em casa, por causa dos preconceitos, por causa da rejeição, da antipatia, da intolerância, da incompreensão, do ressentimento. Então, distanciamento social é só um reflexo do nosso mundo, se formos pensar. Para uns é doloroso, para outros não. Bem, preconceito, então, Zaqueu, Cornélio, a mulher do poço, Madalena, Saulo. Quando Saulo se converteu, a dificuldade dos apóstolos aceitarem Saulo como convertido, ou Saulo era inaceitável, ou ele era um impostor, ou, depois de entender a hipótese de que ele tivesse realmente se convertido, e que parecia inaceitável que ele fosse fazer parte do grupo, custaram admiti-lo, e às vezes considerar que era uma impostura, que era um fingimento de Saulo, uma armadilha. Mas quando descobriram, parece que alguns, quando viram que ele estava mesmo convertido, acharam pior do que se ele fosse um impostor, porque ele tem que aprender a amá-lo e aceitá-lo. Que também acontece. Reagregar, aceitar, incluir. Você está num grupo mais ou menos harmônico, mais ou menos estabilizado, e vem essa diferença, o antigo perseguidor. Então, Paulo passa a ter o resultado das ações do que ele semeou, mesmo que o grupo aceite bem, no mínimo, porque ele vai ter o remorso, o espinho na carne. Às vezes, haverá repulsa, mas às vezes haverá aceitação, e por causa disso ele não deixa de resgatar as questões pessoais.
Só que fica mais, não só mais leve, né? É um conteúdo mais construtivo do que a palavra recalcitrar contra o aguilhão. Essa palavra essa expressão tem tantas palavras complicadas. Bem, na prática, é uma maneira mais tranquila, mais doce, mais terna, mais serena, mais amorosa, mais educativa de ajudar a evoluir e de nós evoluirmos. Ainda que nós nos sintamos menores, acolhidos, é isso que os professores fazem. É isso que os mentores espirituais fazem. É isso que os pais fazem. A convivência entre as diferenças, vamos ver se isso é realidade. O que Deus colocou para a nossa evolução, além de nós estarmos no mundo escola? Entre os diferentes, vamos lá. Jesus diz assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Pode ser casa mental ou casa moradia. E diz: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele no caminho. Por quê? Os diferentes estão aqui. Quando deixa a vida física, cada um vai para o seu plano de afinidade. Se eu me reconciliar, eu aprendo vários caminhos, eu evoluo várias vidas numa vida só. Porque eu me habilito a dar conta daquele grupo e a entender aquele grupo e a gostar dele. É o que alguns antropólogos fazem do que se chama imersão. Eles vivem numa comunidade, aprendem naquela comunidade, apreendem aqueles elementos, aquelas culturas, lidam com aquele amor, com aqueles costumes e crescem mais de uma vida numa vida. Quando nós temos sonhos bons, vamos para planos superiores, a mesma coisa. Nós fazemos nosso estágio, a nossa imersão, a nossa apreensão, a nossa agregação, a nossa reforma, a nossa renovação. Saulo e Gamaliel eram diferentes. Temperamento, mais agitado de Paulo, mais sereno de Gamaliel, entendimento educativo, autoridade moral, projeto evolutivo, o pupilo, Saulo. Paulo e Pedro, ambos convertidos, com as suas diferenças constantes. A timidez de Pedro para Paulo era uma coisa estranhíssima. O arrebatamento de Paulo, a palavra não é o arroubo de Paulo, seria a palavra, tá? Esse lado estouvado, é difícil achar a palavra. Esse lado temperamental, explosivo de Paulo, para Pedro, era uma questão. Pedro era empolgado, mas Paulo era fogo. Então, o fogo e a água convivendo, com as diferenças profundas e aprendendo com o outro, era uma conciliação dificílima, só o Cristo. Mas, ao mesmo tempo, incomparável, porque eis que o Espírito lança uma hora no fogo, ora na água, desde a infância, apieda-te de meu filho, pede o companheiro. Jesus colocou Pedro e Paulo aprendendo um com o outro, e eles deram conta do fogo e da água. Agora, imagina a evolução desses dois. Pedro com a força de Paulo e Paulo com a compreensão, entendimento, a ternura de Pedro. Completa. Nós estamos falando da família, tá, gente? Além do mundo escola, Deus estatuiu a família. Ah, mas eu não escolhi. Às vezes, muitas vezes nós escolhemos. Às vezes foi escolhido pelos nossos atos. Pedi e obtereis. Pedir não é só lábio. Pedir é atitude, pedir é caminho que a gente segue, necessidade que a gente tem. Aquela doença pede aquele remédio, família. Aí é o próximo arrastado, convivido, alegre, porto. Pode ser espada, pode ser caminhar sobre as brasas, dormir sobre espinhos, dormir no leito tranquilo, o meu lugar no mundo, tá? Família. Nós vamos experimentar a abundância e a escassez, a afinidade e a diferença. A força se manifesta na fraqueza, por isso é que a fraqueza, na verdade, não existe. Paulo. Então, nós vamos fazer estágio em diferentes famílias. A família é isso. Maria e Marta era isso. Tinha perturbação às vezes, porque Marta às vezes ficava perturbada com a paradeza de Maria. Panela para lavar e ela sentada ouvindo o mestre. Pelo amor de Deus, eu não tenho paciência com o negócio dele. Senhor, e o senhor não faz nada, só deixa. Ela senta aí e tá aí. Aí diz, Marta, mesmo. Hoje ele falaria expressão que agora surgiu. As expressões tinham que. Às vezes fala assim, Marta, menos, Marta, respira, inspira, não pira. Ele falaria assim hoje.
Marta e Maria, convivência. Qual o lugar que Jesus mais gostava de ficar? Falar com Maria e José. Casa que ele mais gostava de ir. Fala-se que é Lázaro, Maria e Marta. Marta naquele fogo, Maria naquela serenidade, e Lázaro é um grande enigma para mim. Eu continuo, eu sempre falo que se alguém descobrir, me fala. Lázaro é um cara famoso, mas que ele não fala uma palavra, ele não é mudo. Eu sou afim de saber por quê. Por quê? O que ele fez, o que ele falou, o que ele era? Não sei. Ah, mas ele foi ressuscitado, isso foi depois. Inclusive, foi outro privilégio de Lázaro, né? E ele não fez nenhum discurso da ressurreição. Mas vamos deixar Lázaro quieto, está sem obsessão. Então, Marta e Maria, né? Diferenças. E tem os iguais. Os filhos do trovão, Tiago e João. Significa, então, que os iguais, Tiago, João, filho do trovão, são ruins, igual eu falei, mancomunada, cumpliciado, ordem? Não. Força natural apostólica. Jesus os incluiu no grupo e seguiu com ele. Jesus colocou um tanto de elemento, ele não colocou um grupo homogêneo, nem um espírito evoluidíssimo assim, não. Ele colocou pessoas. E pessoas temperamentais, e com diferença, e com preconceito, e com legado, com dogma, com ressentimentos sobre os romanos, sobre os impostos, sobre a labuta de pescador. Então, Jesus foi isso, é família, ele fez uma proximidade igual a nossa hoje. Não vamos falar que o grupo é diferente, porque mas também é Pedro. Pedro estava fraquinho, volúvel, medroso, mas com um potencial singularíssimo. Uma bondade, uma cristandade ali para ser burilhado, que Jesus olha e fala, tu és certo. Eu? Aí os outros assim, senhor não é por nada, o senhor conhece Pedro? Acho que eles falaram assim, através de você que eu vou construir o alicerce. Eles falam, o senhor não é por nada, não é? O senhor tem Pedro mesmo, o senhor tem certeza? O senhor pegou a ficha certinha, tá? Mas ele sabia. José e Maria, afinidade. Discretos. Maria de uma descrição, acho só Lázaro que é mais. Já voltei no Lázaro, virou a ideia fixa, monoideísmo, obsessão. Vamos lá. Então, Maria e José. E você vê que tinha rótulo contra eles e preconceito. Ué, essa não é Maria de Nazaré? Vem coisa boa de Nazaré? O outro fala assim, mas minha filha daquele José, o carpinteiro, que era ofício, né, menor, né? Importantíssimo, mas digno, a gente fala. Mas para a época, os grandes ofícios são os romanos, os conhecimentos da Grécia. Então, Paulo não só cai da montaria, não, vai ser artesão de tapete e de tendas, né? Agora, uma afinidade maravilhosa familiar para nós idealizarmos Prisca e Áquila. Somente bondade, somente harmonia, somente acerto. Quem não conhece, consulte. Tem o filme de Paulo, da Netflix, um pouco, né? Mas tem Paulo e Estevão. Tem Paulo de Roberto Holden, tem outro livro de Paulo, depois a gente sugere, mas é. Então, Prisca e Áquila, José e Maria, no outro sentido, Tiago e João, e nas diferenças Marta e Maria, conclusão, cada um escolhe seu grupo de referência, tem para todo mundo, estamos fechando. Fundamental para nós acertarmos, qual é? Nós termos princípios morais voltados para a virtude. Um olhar de pureza, uma acolhida sem ruído, uma receptividade que todos são criaturas divinas e todos querem ser felizes. Uma sabedoria de relação, um esforço de compreensão daquilo que não me parece ininteligível, compreensível, aceitável, tolerável. A minha reforma íntima através do esforço para domar minhas más inclinações, que vai ajudar a tirar os ruídos, depurar. A gente quer uma internet bem depurada, rápida, imagem boa, 5G, né? Então, que nós sejamos estudo em alma, né? Em espírito encarnado. E de conduta. Bem, fechando, se eu tiver os princípios morais, o olhar e a conduta, em vez de preconceito negativo, eu teria a predisposição para o bem. Aí a gente coloca e acolhe e vem prontinho. Ama teu próximo e faze a ele que gostaria que ele te fizesse. Quem foi o próximo daquele desconhecido? Um outro desconhecido. Não foi o Zelote. Foi o
samaritano. Tá? Então, isto, para a gente refletir um pouquinho. Semana que vem a gente conversa sobre o eu, tá? Tá bem? Agradecemos a acolhida, a paciência, a sustentação dos amigos, tá? Valeu. Certo? Obrigado, Gladstone, pelas palavras. E desde já agradeço um monte de gente nova que apareceu hoje. Né? A gente tem um grupo no WhatsApp. Normalmente eu lanço os estudos lá, né, com 3, 4 dias antes. Se alguém quiser participar do grupo, é um grupo comum, mas a gente antecipa as palestras lá. Porque às vezes eu esqueço de mandar uma mensagem para as pessoas e o povo puxa minha orelha. Né, Regina? A última hora. Pois é. Precisar de não estar esquecido, pode procurar o João, gente. É por isso que tem os grupos, né? Agora, se vocês precisarem de um obsediado, vocês vão no Gladstone. Vai gostar. A minha internet, uma outra coisa que eu aprendi, demonstrar se minha internet travou. Isso mesmo. Espetáculo essa travação. Quem falou o quê? Aí caiu de novo. Muito bom. Tem alguns minutinhos, alguém quiser comentar alguma coisa? Ninguém está caladinho. Na verdade, esse negócio, né? A lição nós sabemos de cor, só não sei se aprender. Mais ou menos isso, não é, Gladson? A gente já sabe, ele fala para a gente, eu já sabia disso. São mantras. Isso. Mas aqui também, Regina, eu me sinto aqui a questão João Batista, quando fala assim, eu que deveria ser batizado por vocês e vocês que vêm a mim. É um absurdo esse mundo é todo invertido. Olha, na verdade, ainda bem que nós estamos juntos, é aquilo que você falou. Um precisando do outro, o outro precisando do um. Né? Não tem jeito, ainda bem que a gente está junto, né? Caminhando juntos, pisando no pé do outro, implicando, mas a gente vai junto, né? Isso é praticamente uma candidatura à palestra, viu, Demar? Você percebeu o estudo profético? Isso é praticamente uma assinatura, uma candidatura para palestrar, viu? Uma brincadeira, Regina. Você falou. Brincadeira. Tá certo. Eu acho que hoje caberia bem a gente encerrar com a música. Eu queria deixar, João Bosco, eu queria muito deixar um agradecimento a todos vocês. Muito bom participar. Ali no finalzinho da palestra do Gladys, quase que eu desliguei, porque eu achava que ele tinha vindo aqui na minha casa. Eu falei, ele veio aqui, está falando da minha família, vou ficar com raiva dele. Mas depois ele falou que era de mais um bocadinho de gente, eu já fiquei feliz. Mas muito obrigada, então fiquei muito feliz de participar com vocês, viu? Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado, Jaque. Prazer te ver aqui, Jaque. Que saudade. Qual Patinho tocar uma música para nós? Podemos, sim, claro. Ótimo. Não pensou nunca, Tinha? Mundo Escola, talvez? Boa pedida. Você vai tocar, Gladys? Não. Travou. Opa, o que foi? Travou. Então, vamos lá. Mundo Escola. O endereço, o sistema orbe terceiro nave de águas e terras, de fogos, de ares e homens.
e o bem toda a vida. É a internet do computador. Anjos, meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo, escola, teus grãos maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na votação, translação do amor, tu serás. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Gente, boa noite a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, Tim. Valeu, Gladson. Valeu, Tuti. Pessoal, Regina. Obrigado, Bom, gente, Achei meu violão. hoje beijo pão de queijo. O ônibus parou Ô, aqui. Gladson. O ônibus chegou. O ônibus. Tchau. Ô, Gladson, você vai tocar agora? Muito Valeu, João. obrigada. Obrigado, meu amor. gente. Boa Muito noite, lindo. boa semana. Adorei Valeu, isso tudo. gente. Muito obrigada. Tchau, Marcinha. Nossa, velho, valeu. Não, o ônibus, gente. Desculpa aí, tchau. Nada, não tem nada a se preocupar. Foi um grande aprendizado. Muito obrigada. Valeu, Sibeli. Boa noite. Valeu, João. Boa noite. Tudo bom. Boa noite. Muito